estudantes de geografia. Né? E tem de vários anos. E tem também gente formada. Isso é uma iniciativa do Departamento de Geografia? Não, nós vamos dizer que é da associação e do departamento. Né? Associação de Geógrafos, AGB, né? AGB. Olha o bigode do cara. Bom, pessoal, nós vamos dar início a essa atividade hoje, conjunta entre o Departamento de Geografia, Associação de Geógrafos Brasileiros, Seção São Paulo, com o intuito de iniciar um processo de consolidação aqui em São Paulo de um comitê de apoio à luta dos povos da floresta. Essa luta dos povos da floresta, ela vem sendo travada, né, em várias regiões da Amazônia brasileira, e ela pretende, né, ir consolidando a possibilidade dos trabalhadores da floresta participarem dos processos de decisões acerca do futuro desta floresta e, consequentemente, das suas vidas. E a gente está tomando essa iniciativa tendo em vista o início, não é, de um trabalho que a AGB do Rio de Janeiro começou a fazer nesse sentido. Então, no fundo, nós estamos estendendo para São Paulo um trabalho que a AGB do Rio já vem fazendo. E ninguém melhor do que o próprio Chico Mendes, né? Francisco Mendes Filho, presidente do sindicato de Chapuri, no Acre, líder e membro do Conselho Nacional dos Seringueiros, né, para consolidar esse início de comitê. É evidente que a vinda do Chico aqui tem razões que ele vai explicar, razões que vão além da mera formalização de um comitê de apoio. Acontece que a luta que eles vêm travando lá no Acre, nesse instante, necessita da sua ampliação no conjunto da sociedade brasileira, ou pelo menos em várias camadas da sociedade brasileira, tendo em vista, não é, o fato de que eles vêm enfrentando dificuldades que são de todas as naturezas e, sobretudo, as dificuldades oriundas da pressão política, não é? E mais do que a pressão política, a repressão policial e a repressão armada dos jagunços. Então, essa luta que eles vêm travando já de muito tempo, não é? Ela está necessitando de ser divulgada entre, não é, para os mais diferentes pontos do país. O que a gente espera é que, a partir dessa estada do Chico aqui, que a gente consiga, não é, começar a fazer mobilizações aqui no sentido de apoiá-los sempre que eles necessitarem de nosso apoio. Por incrível que pareça, o Chico, não é hoje uma figura conhecida no mundo inteiro e desconhecida no Brasil. Mas é assim, não é, os dias de hoje nesse país. O Chico já recebeu 2 prêmios internacionais, ele é cidadão mundial do meio ambiente, um título oferecido pela ONU, pelo trabalho que ele desenvolve lá em Chapuri, no Acre, e, no entanto, era um ilustre desconhecido, não é, seguramente da maior parte, não é, dos brasileiros. Então, o que a gente também está fazendo com essa atividade é uma tentativa, não é, de que a gente possa conhecer o Chico. E a melhor maneira, não é deixar com que ele fale, não é, à vontade sobre toda essa experiência de vida e de luta que ele vem travando e como é que ele chegou a essa posição de cidadão mundial do meio ambiente. Não é? Então, com a palavra, companheiro Chico. Boa noite. Parece isso aqui. É para gravar. Inicialmente, eu queria agradecer a iniciativa da AGB e do Departamento de Geografia por essa oportunidade. E eu poderei colocar algumas questões aqui para a plenária e gostaria que depois, quem sabe, houvesse pergunta ou alguma dúvida que
vocês gostariam que depois fosse esclarecida para melhorar, inclusive, eu acho que o debate, se realmente a gente avaliar que vai valer a pena. Inicialmente eu queria começar dizendo para vocês que eu sou um seringueiro, eu tenho uma participação direta na selva, na floresta amazônica. Se não, hoje, não estou ligado à produção extrativista porque também não tenho mais condições. Chegou um momento em que eu tive que sair fora para procurar um apoio maior para a minha categoria. E eu estou vindo do Rio de Janeiro, onde, com o apoio do Carlos Walter, de outras pessoas de partidos políticos, do PT, do PV, do PSB e de outros segmentos da sociedade, a gente conseguiu fazer várias palestras, criamos um comitê de solidariedade aos povos da floresta amazônica e o Rio realmente me deu uma força muito grande. E eu estou, a convite do Carlos, também vim aqui para São Paulo. O primeiro contato que eu tive foi com o Ari, e agora estou aqui junto com vocês, e espero que também em São Paulo, esse entrosamento da gente, esse relacionamento também, ele se aprofunde, porque a questão que nós defendemos hoje é uma questão muito significativa e muito importante para todo o segmento da sociedade brasileira. Meu trabalho como eu já disse, diretamente um trabalho com os seringueiros, junto com os povos da floresta, que são índios e seringueiros. E esse é um trabalho que eu tenho realizado, é um trabalho de mais de 15 anos, aproximadamente, e eu comecei de uma forma isolada nesse trabalho em 69. Eu comecei com 9 anos de idade, com a atividade como produtor extrativista e dentro de uma realidade diferente que nós vivemos hoje. Bom, o desbravamento da Amazônia começa então a partir de meados do século XIX, ou seja, a partir do ano de 1877, quando começaram a chegar as primeiras levas de nordestino para a Amazônia. Agora se pergunta, a Amazônia era desabitada? Não. A Amazônia tinha os seus verdadeiros habitantes, seus verdadeiros donos, que eram os índios. Naquela época, até 1877, antes da chegada dos brancos na Amazônia, existiam nas regiões do Vale do Juruá, do Acre, mais de 60 grupos tribais que juntos formariam várias nações e que eram legítimo dono daquela região amazônica. E foi exatamente a partir do século XIX, ou seja, de 1877, que, atendendo os interesses econômicos, e já quando a borracha ganha o relevo, a ocupação da Amazônia, por exemplo, é impulsionada pela política da borracha que interessava a grupos estrangeiros e interessava a grupos internos, começa então o tráfico de nordestino para a Amazônia. Que eu falo tráfico porque naquela época o nordestino, que era vítima da seca já em decorrência dos grandes desmatamentos também feitos no Nordeste pelos coronéis daquela época, e chega um momento em que esse povo é usado como escravo para desbravar a Amazônia e atender os interesses de grupos internacionais e dos patrões. E começa então uma vida difícil do nordestino na Amazônia, quando milhares de famílias se deslocaram para aquela região e de repente essas pessoas tiveram que entrar em confronto com os verdadeiros donos da terra, que eram os índios. E armados pelos patrões, esses companheiros foram obrigados a entrar em guerra com os índios e muitas tribos, milhares de índios foram dizimados, foram mortos naquela época. Os seringueiros eram preparados pelos patrões e grande parte da região amazônica, principalmente do Rio Purus, Rio Madeira, o Vale do Juruá, foi invadido pelos brancos e os índios daquela região foram mortos. Das 60 tribos que tinha naquela época, ficou resumida a umas 10 tribos, 10 grupos tribais naquela região. Bom,
Mas, com todo esse massacre, com os tempos, a partir do século XX, depois de 1900, começa, então, a tranquilidade, porque os índios já tinham desistido, já tinham sido vencidos. Mas, mesmo assim, o seringueiro começa a sua vivência na selva, na floresta, e começa, então, a um verdadeiro relacionamento do homem com a natureza. E, de repente, nós aprendemos também os costumes dos índios. Apesar de termos sido seus inimigos e responsáveis pelo genocídio dos índios, nós terminamos por aprender os seus costumes, as suas tradições, o seu relacionamento com a natureza, com a selva. Aprendemos a conviver com os mistérios da mata. Aprendemos também usar os alimentos como eles usam, a caça, o serviço da pesca, da caça, enfim, a maioria dos costumes indígenas também foi usado pelos seringueiros. E até 1970, esse relacionamento nos possibilitou a criar, de certa forma, uma familiarização com a selva, com a floresta, com o silêncio da mata. Aprendemos os costumes, o misticismo, aprendemos que a seringueira se rege por um Deus, que a caça tem um Deus que rege também o futuro, a vida das caças, dos animais da mata. Nós aprendemos isso com os índios. E aprendemos que existem vários deuses que regem todo o destino da natureza da selva. Bom, e ao mesmo tempo, durante esses séculos, mais de 130 anos, o seringueiro passou a viver sob um regime de escravidão. Porque, apesar dele ter se transformado um extrativista, e que foi através do extrativismo que o Brasil também foi muito beneficiado, e que nós fomos responsáveis durante esse século, em grande parte pelo sustentáculo e da economia nacional, nós nunca tivemos um retorno disso. Em 1900, por exemplo, os seringueiros foram acionados e transformados em guerrilheiro, em revolucionário, e foram eles quem, de arma na mão, anexaram ao território do Acre, ao território brasileiro. Porque naquela época havia uma briga de grupos econômicos liderada pelos ingleses que tinham grande interesse na política da nossa borracha. E um gaúcho chamado Plácido de Castro, descontente com essa política, e era no momento que os seringueiros estavam sendo massacrados e explorados por grupos estrangeiros, Plácido lidera, junto com os seringueiros, o movimento revolucionário, e que em 1902, 1903, resultou na vitória do movimento revolucionário e com o acordo assinado pelo Barão de Rio Branco, e aí o Acre passa a ser anexado ao território brasileiro. E a recompensa nossa foi o seguinte: nós continuamos mais uma vez como escravos. Milhares de nordestinos que vieram daquela época do Nordeste para desbravar a Amazônia, com o sonho de voltarem novamente a rever os seus familiares, a recuperar sua vida lá no Nordeste, não tiveram a sorte de voltar por vários motivos. Primeiro, alguns foram mortos pelos próprios índios que reagiram em princípio. Segundo, uma outra grande parte morreram atacados por doença desconhecida naquela região, sem nenhum atendimento médico, porque não havia possibilidade para isso. Não havia médico naquela região. Terceiro, aqueles que conseguiram tirar saldo, produzir borracha e tirar saldo, tiveram como recompensa uma bala dos jagunços, porque quando um seringueiro naquela época conseguia liquidar suas contas com os patrões e tirava um saldo, e aquele saldo era o sonho da volta dele para rever seus familiares no Nordeste, no momento em que ele recebia o dinheiro, os jagunços já estavam lhe esperando lá no tronco de uma árvore e matavam ele, o dinheiro era devolvido para o patrão. Na Segunda Grande Guerra Mundial, nós tivemos um papel importantíssimo na história do Brasil. Nós fomos grandes responsáveis pelo sustentáculo das indústrias pneumáticas, que por sua vez garantiram as fábricas a fabricação de pneu
para os tanques e os aviões na época da guerra para as forças aliadas. De modo que os nordestinos, aquelas pessoas, os seringueiros, que foram destinados a trabalhar na produção extrativa da borracha para garantir a guerra, eram as pessoas que realmente tinham uma promessa de que no final da guerra, se as forças aliadas vencessem a guerra, eles teriam uma recompensa. Nós temos apenas a informação de que no final da guerra, o governo brasileiro recebeu naquela época 3 milhões de dólares para a recompensa desses soldados que se embrearam na selva amazônica e nunca nenhum de nós recebeu essa recompensa. E, enfim, na década de 70, começa então a grande transformação. Até a década de 70, para resumir um pouco da história, a gente, apesar de viver escravo e ser humilhado de várias formas, mas a gente tinha uma garantia, que era a garantia de que aquela floresta, aquela natureza, aquele relacionamento nosso não se acabava. O relacionamento, o nosso costume com a floresta, não havia nenhuma ameaça até aquele momento. E um grande problema também que existia antes, e que eu esqueci de citar isso inicialmente, foi de que durante todo esse século, mais de 100 anos, o seringueiro nunca teve direito a ir a uma escola. Porque para o patrão, para o seringalista, ele não interessava criar uma escola numa região, num seringal, porque para ele tinha dois problemas. Se o filho do seringueiro fosse para a escola, ele poderia aprender a se conscientizar e aí ele poderia organizar algum movimento de libertação de autonomia. Então isso não era bom para o patrão. Segundo, o filho do seringueiro também ir para a escola, isso implicava no aumento da produção de borracha. Então, eu e outros companheiros, como todos os filhos de seringueiro, com 9 anos de idade, o nosso ABC foi pegar uma lâmina e começar, então, a aprender a sangrar a seringueira para ajudar nossos pais e ajudar a produção de borracha do patrão, que precisaria de um lucro maior para mandar seus filhos estudarem nas melhores escolas, nas melhores universidades do país. Ou então comprar apartamentos em Belém, em Manaus, no Rio de Janeiro, Fortaleza, ou então gastar altas somas em bancas de jogo. O direito do seringueiro era só trabalhar, produzir borracha para alimentar os interesses do patrão. O patrão tinha, naquela época, até 1970, até 1965, os seringalista eram financiados pelo Banco da Borracha. De modo que o seringalista, por exemplo, que tinha um seringal produzindo 100 toneladas de borracha, ele ia no banco e dizia, olha, meu seringal produz 200 toneladas e eu preciso do dinheiro para investir. E aí o banco financiava, porque também o banco não mandava nenhum fiscal naquele seringal. E aí o seringueiro era forçado a redobrar a sua produção para que o patrão pudesse sanar os seus compromissos no banco. E quando, por exemplo, o filho do seringueiro, o seringueiro via faltar o leite para dar ao seu filho no barracão, e ele não tinha de onde tirar, ele muitas vezes vendia o produto escondido para outro patrão para poder comprar o leite para alimentar o seu filho. E se o seu patrão sabia, mandava o jagunço buscá-lo e juntamente com ele ia no outro barracão, tomava o produto, pegava aquele produto e amarrava no seringueiro e o seringueiro era morto queimado junto com aquela produção. Isso aconteceu pelo menos até a década de 30. Isso só parou depois que chegou uma denúncia ao governo federal naquela época. Para vocês terem uma ideia, uma denúncia para vir lá do Rio Juruá, para chegar até o Rio de Janeiro, se demorava anos, até 2 anos. Até que, enfim, o governo federal, naquela década de 30, manda uma expedição para vários rios da Amazônia e do Acre, e vários seringalistas que usavam desses métodos violentos foram presos. Isso diminuiu mais essa ação criminosa dos patrões. Porém, o esquema de escravidão continuou até a década de 60. Em 65, com o golpe militar, o general Castelo Branco, naquela época, acaba com o monopólio estatal da borracha. Derrubado o monopólio estatal da borracha, o Banco da Borracha fechou as suas portas.
E aí o que acontece? A maioria dos seringalista da região amazônica que tinham altos débitos com esse banco e que não tinham nenhuma previsão que o banco ia fechar, de repente cai todos em falência. O que o governo faz? Os governos do estado, do Amazonas, do Acre, vêm ao sul e faz uma grande propaganda dizendo que a região do Amazonas, principalmente o Acre, tinha terra fartas e barata e que o povo era malandro, não produzia, eles precisavam levar o progresso e o desenvolvimento para aquela região. E em 70, com o apoio e os incentivos fiscais da Sudam, os fazendeiros do sul chegaram na Amazônia, principalmente no Acre. Por que primeiro no Acre? Porque no Acre tinha saído a primeira rodovia a BR-317. E para vocês terem uma ideia, de 70 até 75, os fazendeiros compraram, com o apoio dos incentivos fiscais da Sudam, na região do Vale do Acre, 6 milhões de hectares de terra. Nessas 6 milhões de hectares de terra, moravam aproximadamente 10 mil famílias de seringueiro que ali estavam há 30, 40, 50 anos. O que os fazendeiros fazem? Levaram centenas de pistoleiros de jagunço e espalharam esses jagunços por toda aquela região. Essas 10 mil famílias de seringueiro tiveram seus barracos incendiados, seus animais foram mortos à bala do jagunço. Algumas mulheres que estavam, às vezes, em estado de gravidez, morreram queimadas nos barracos, como aconteceu no Rio Chapuri, sob a responsabilidade do Grupo Bordon em 72. Enfim, criou-se uma situação de medo, de terror e morte naquela região. E aí, o pior é que o pessoal pegou a gente de corpo aberto. Nós não tínhamos nenhuma organização, não se tinha nenhuma consciência do que fazer. E aí, fomos dominados pelo pânico, pelo desespero e pelo medo. E essas 10 mil famílias tiveram destinos muito diferentes, dos piores possíveis. 60% aproximadamente dessas famílias se mandaram para seringais bolivianos, porque na Bolívia, a 100 km de distância, também tem os grandes seringais no território boliviano. As outras 30% ou 40% resolveram tentar a vida na cidade. E a cidade de origem, que eles fizeram a opção, foi pela capital de Rio Branco. Em pouco tempo, em poucos anos, a cidade de Rio Branco se transforma numa cidade inchada, as suas periferias compostas de seringueiros que vieram expulsos do campo. Essas pessoas chegaram sem condições nenhuma para arranjar trabalho na cidade, porque também ninguém sabia ler nem escrever, despreparados totalmente, e mesmo na cidade não havia mercado de emprego. De repente, a cidade de Rio Branco transformou-se numa cidade de marginais, de assaltantes, de traficantes, tudo isso em decorrência porque as pessoas se viram sem emprego, sem condição nenhuma e se desesperaram. As mulheres, as filhas do seringueiro, tiveram que se dedicar à prostituição para poder sobreviverem. Isso criou um clima. Hoje, Rio Branco, a capital do estado do Acre, para quem quiser conhecê-la, é um espelho dessa triste realidade. Bom, e aí o que fazer? Nesse momento, até 75, por outro lado, na minha região, são destruídas pelo fogo e pelos motosserras 180 mil árvores de seringueiras, 80 mil castanheiras, que é uma árvore de grande importância em produção, e juntamente com as seringueiras e castanheiras foram destruídas mais de 1.200.000 madeiras de lei, de grande importância econômica para a região. E o pior, que todas essas árvores, toda essa riqueza foram destruídas pelo fogo e os motosserras, sem trazer nenhuma renda, sem nenhum proveito para a economia do Estado. E a partir daí, então, começa a resistência do seringueiro, que é encurralado de uma certa forma. Chega um momento em que, exatamente nesse momento, a Igreja Católica, preocupada com essa situação, inicia um trabalho de organização de base e começa, então, um trabalho em defesa dos poceiros. E a convite da Igreja Católica chega em 75, no final de 75, uma comissão liderada, mandada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG, e pelo Ministério do Trabalho.
E como o Vale do Acre era a área que estava acontecendo o maior número de conflitos naquele momento, o pessoal resolve fundar o primeiro sindicato dos trabalhadores rurais de Brasileia, no Acre, que ali era o quartel-general dos conflitos e era onde se centralizavam os grandes latifundiários que chegaram naquele momento, Brasileia e Chapuri. E aí, nesse momento, eu entro nessa luta porque também talvez eu tenha sido um dos únicos seringueiros que, voltando um pouco atrás da história, eu tive a oportunidade de, nos anos 60, eu descobri, eu consegui encontrar com um exilado político da intentona de 35, e essa pessoa que depois que foi presa na ilha de Fernando de Noronha e conseguiu fugir para a Bolívia, e que depois de sair corrida com medo também da resistência, quando houve um golpe militar na Bolívia, e essa pessoa fez uma opção pela selva. E eu tive a oportunidade de ficar durante 5 anos com esse companheiro que foi o meu maior professor de toda a minha vida, e foi a pessoa que realmente conseguiu colocar alguma coisa na minha cabeça. Porque senão eu também não teria nada na cabeça que nem os outros companheiros naquela época. E isso me possibilitou entrar exatamente no momento que estava se fundando o primeiro sindicato em Brasileia, e eu cheguei a engajar já diretamente nesse movimento, porque eu já tinha alguma experiência aprendida com esse companheiro militante da década de 30. Bom, e aí, mas acontece que mesmo com a criação do sindicato, os desmatamentos continuam. E todas as frentes da BR-317, compreendendo uma área de 300 quilômetros entre Chapuri e Brasileia e Assis Brasil, é devastada durante 5 anos, todas as suas frentes são tomadas, mas os seringueiros ainda ficam pelos fundos. E aí o nosso papel era tentar garantir a permanência desses companheiros que tinham ficado pelos fundos, perto das margens da estrada. E começamos então a pensar de que forma nós poderíamos então lutar contra esse criminoso desmatamento que estava causando o maior prejuízo para a economia do Estado e para toda a região. Para vocês terem uma ideia, no meu município de Chapuri arrecadava, até 1970, o município tinha uma arrecadação de 10 milhões de cruzeiro naquela época anual de ICM. Em 75, essa renda caiu para 3 milhões de cruzeiros. Isso em função do desmatamento, os comércios fecharam as suas portas, porque não havia mais quer dizer, movimento no comércio da cidade, porque as grandes áreas se transformaram em grandes pastagens, e de modo que os fazendeiros não precisariam de muita gente para trabalhar. A cidade, então, chegou a ficar em ruína e aumentou cada vez mais o cinturão de miséria e desemprego. Nós tentamos, por via legal, a partir de no final de 75, barrar os desmatamentos através de vias legais, ou seja, recorrendo com advogados por via judicial, na tentativa de se impedir os desmatamentos. Só acontece que tanto a polícia naquela época, como os juízes, eram comprados pelos latifundiários. Então, a voz que prevalecia, o homem forte da região, eram os grandes fazendeiros. Nós decidimos, então, adotar outros critérios e resolvemos partir para o confronto. E, pela primeira vez, em março de 86, no município de Brasileia, nós se reunimos em mutirões, aproximadamente 160 homens, e resolvemos fazer um mutirão para um empate de derrubada. O que significa empate? O empate seria uma forma que nós descobrimos dos seringueiros se organizarem em mutirões, se deslocarem por locais do desmatamento e se colocarem entre os peões e a floresta e desmobilizar os seus acampamentos, dialogar com eles e forçar a sua retirada. E então isso começa então os primeiros resultados para se evitar o desmatamento. Mas aí vem a outra história. Os fazendeiros recorrem judicialmente à justiça e conseguem o apoio da polícia para garantir o desmatamento. Mesmo assim, nós avaliamos que tínhamos que enfrentar a polícia.
Mas enfrentar como? Armado? Não. Porque nós achamos, primeiro, nós não tínhamos força suficiente para resistir num confronto armado com a polícia. E, por outro lado, o nosso ideal não era partir para um confronto, porque também sabia que não tínhamos força para isso. E resolvemos criar um movimento pacifista. E aí, acionamos mulheres e crianças para os movimentos de empate. Quando a polícia se deslocava para a área, nós se deslocávamos também com homens e mulheres e crianças em mutirões de 100, 200 até 300 pessoas, e lá ficávamos diante da polícia, e a polícia com todos os seus metralhadores e fuzis, ela refletia e, finalmente, em muitos momentos ela recuava porque ela pensava duas vezes em atirar numa criança. Com isso, a gente criava um fato político e, quando se tratava de uma área muito deserta, aí criava-se um impasse muito grande, porque a gente ficava entre a polícia e o desmate e levaria muito dia até se encontrar uma solução. Quando se tratava a área próxima à rodovia, a polícia levava caminhão, prendia todo mundo, e a gente recebia, primeiro, antes, a primeira merenda era coice de fuzil, muitos companheiros tiveram dentes quebrados, foram torturados nessa luta, mas ninguém desistiu. Para se ter uma ideia, até o início de 77, o final do ano passado, de 77 até 87, nós realizamos 45 movimentos de resistência de empate, tivemos 30 derrotas e 15 vitórias. Nessas 30 vitórias, nós tivemos centenas e centenas de prisões. Felizmente, a gente conseguiu evitar o derramamento de sangue. O único derramamento de sangue ocorreu no município de Brasileia, com um movimento que era liderado pelo companheiro Wilson Pinheiro, quando ele foi assassinado em julho de 80, na sede do sindicato, e logo mais tarde os trabalhadores responderam assassinando um fazendeiro da região, que após uma espera de 7 dias, e como a justiça não deu conta dos assassinos de Wilson, e os trabalhadores sabiam quem eram os mandantes da morte de Wilson, resolveram fazer justiça com as suas próprias mãos. Só que no momento em que os seringueiros fizeram justiça com suas próprias mãos, logo a justiça foi acionada e nós tivemos 20 companheiros torturados, as unhas arrancadas, eles passaram momentos duros nas prisões. E por conta disso, eu sentei também no banco do réu, no Tribunal Militar em Manaus, em 81, e em 84 voltei ao segundo julgamento, quando fui absolvido por falta de prova. Nesse julgamento também o companheiro Lula foi julgado, acusado de participar de um ato público em Brasileia em solidariedade ao companheiro morto. Bom, enfim, eu vou só resumir um pouco do passado dessa história, porque se eu fosse contar colocar os mínimos detalhes, a gente iria ao amanhecer do dia. Eu estou colocando só de uma forma resumida e depois vocês poderão fazer algumas perguntas, alguma coisa que interessa para vocês. Eu só queria colocar a partir de 85 até o momento atual que chegamos. Em 85, o nosso movimento continuava ainda muito isolado. A gente não conseguia uma repercussão maior, porque a imprensa sempre, apesar de contar com jornalistas importantes que deram muita contribuição, mas sempre os donos da imprensa boicotaram a divulgação de nossas notícias, de nossa resistência. E foi só a partir de 85 que surgiu na nossa cabeça a ideia de se realizar um encontro nacional de seringueiro em Brasília. Por que Brasília? Porque nós entendemos que Brasília é o fórum das decisões a nível nacional. E, de repente, as autoridades em Brasília, para muitos, seringueiro não existia mais, foi um bicho do passado, uma coisa que existiu, que não tinha mais, e que a Amazônia era um deserto desabitado. E a gente queria provar que isso não era verdade. E com sucesso, com apoio de algumas entidades, com apoio do Ministério da Cultura, do Promemora, e com apoio financeiro de uma agência inglesa, nós conseguimos realizar com sucesso o primeiro encontro nacional de seringueiro em Brasília, e nesse encontro participaram observadores, tanto a nível nacional como internacional. E o que aconteceu a partir daí? Nós criamos uma entidade denominada Conselho Nacional de Seringueiro. Por quê? Porque até hoje, desde o século XIX, existe um Conselho da Borracha em Brasília. E quem aparece como produtor de borracha nesse conselho
da borracha em Brasília são os seringalistas, os patrões. E nós queríamos provar ao governo que os verdadeiros produtores da borracha somos nós, os seringueiros. E daí a importância da criação do Conselho Nacional de Seringueiro. Com isso, nós conseguimos emplacar a nível internacional essa luta em defesa da Amazônia, porque aí vinha também a questão ecológica, a questão ambiental. E os observadores internacionais observaram que a nossa luta também, apesar de ser uma luta pela sobrevivência em defesa da vida, mas ela tinha um caráter muito ecológico, muito grande, e ambiental. E aí surgiu, então, despertou a curiosidade dos ambientalistas internacionais. E em janeiro de 87, nós recebemos uma comitiva da ONU, que foi nos Seringais, em Chapuri, no Vale do Acre, observar o nosso trabalho e o nosso movimento de resistência. Isso me levou ao convite para uma viagem em Miami, em março de 87, quando pela primeira vez eu participei de uma reunião de banqueiros, e nessa reunião de banqueiros eu tive a coragem de fazer uma denúncia, ou seja, de denunciar as políticas dos bancos internacionais, principalmente as políticas de desenvolvimento para a Amazônia. Isso teve uma repercussão muito grande, porque eu denunciei um dos projetos que o BID financiou para a Amazônia, que foi o projeto para o asfaltamento da BR-364, trecho Porto Velho-Rio Branco. E, logo mais tarde, a ONU resolve, através da UNEP, me homenagear com o Prêmio Global 500, que foi me entregue no dia 6 de julho em Londres, no encontro com a entidade ambientalista europeia. E logo mais tarde, a Sociedade para um Mundo Melhor, a convite de várias entidades norte-americanas, me premiou, e no dia 21 de setembro eu recebo em Nova York a medalha da Sociedade para o Mundo Melhor, juntamente com representantes das Forças de Paz das Nações Unidas e com representante pela paz da Nicarágua. E aí, nesse momento, nós chegamos a reconhecer que a luta dos seringueiros da Amazônia, a luta em defesa da Amazônia, tinha criado uma dimensão internacional muito grande. E, ao mesmo tempo, nos entristeceu, porque enquanto eu recebia dois prêmios internacionais nos Estados Unidos e Europa, no Brasil eu não era nem conhecido. Ninguém nem tocava no meu nome ou na luta dos seringueiros da Amazônia. E foi aí que começa, então, a nossa preocupação em fazer com que a sociedade brasileira também começasse a tomar a consciência dessa luta. Porque o que eu quero colocar para vocês é o seguinte: a luta em defesa hoje da Amazônia é uma luta que não interessa só a nós, seringueiro e índio, mas é uma luta que interessa a toda a sociedade brasileira e ao mundo inteiro e a todo o planeta. E, por outro lado, os seringueiros, nós não fazemos só o discurso ecológico. Nós não queremos transformar a Amazônia num santuário. O que nós não queremos é a Amazônia devastada. E aí se pergunta, e qual é a proposta que vocês têm? E nós, então, começamos a discutir, além da questão da luta pela defesa contra o desmatamento, nós começamos, então, a apresentar a proposta alternativa para a conservação da Amazônia. E essa proposta se baseia hoje na criação das reservas extrativistas. Os seringueiros não querem nem interessam um título de propriedade. Nós não queremos título nenhum, nem um documento de terra. O que nós queremos é que a terra seja do domínio da União e usufruto para os seringueiros, os habitantes da floresta. E nós apresentamos a alternativa economicamente viável quando nós colocamos a questão de se priorizar os vários produtos extrativistas que hoje existe na Amazônia, que sempre existiram e que hoje estão ameaçados e que nunca foram levados a sério pela política do governo brasileiro. Nós temos, além da questão da borracha, que ainda hoje, apesar de toda a sua destruição, ainda se apresenta como a primeira alternativa econômica para a região. Para isso, como prova disso, em 86, o estado do Acre, a borracha no estado do Acre foi responsável
por 45% de arrecadação de ICM, enquanto a pecuária, com todos os seus milhares de bois, ela foi responsável por apenas 5% de arrecadação de ICM para o Estado. E então, nós temos certeza de que, com a criação da reserva extrativista, a Amazônia, no prazo de 10 anos, ela se transformará numa das regiões economicamente viáveis, tanto para o Brasil como para o mundo, porque nós temos muitas riquezas ali escondidas, que até hoje não foram comercializadas. Nós temos, por exemplo, vários produtos extrativistas, que além da borracha, a castanha, o babaçu, a copaíba, a tucumã, o patoá, o açaí, e tantas outras variedades de produtos que eu não lembro no momento, que é possível você transformar esses produtos, desde que o governo leve a sério, criar uma política, que se cria uma política de comercialização para esse produto, e com o uso racional da terra, e para isso nós colocamos como proposta de que cada seringueiro ele só vai ter o direito, no prazo de 30 anos, de desmatar 15 hectares de floresta virgem, porque nós temos certeza que com essas 15 hectares é possível se cultivar outras culturas de grande importância para a região e sem se devastar a terra, porque o seringueiro, durante séculos, ele desmatou para plantar a cultura de subsistência e nunca estragou a floresta amazônica. Para vocês terem uma ideia, o que os fazendeiros desmataram na década de 70, todos os seringueiros da Amazônia não desmataram em 100 anos. Então o seringueiro nós sabemos cultivar a terra, basta que o governo nos dê condições, basta que o governo acate a proposta que hoje apresentamos como alternativa econômica, para que a Amazônia se transforme realmente uma região economicamente viável. E nós, por exemplo, voltando um pouco da história, de repente, se todo seringueiro era analfabeto, como se poderia organizar esse seringueiro para chegar ao que chegamos hoje? Ora, nós sabíamos que até 80, apesar de todo esse movimento que nós criamos, foi muito difícil, porque a pessoa sem saber ler e escrever, fica muito difícil dele colocar na sua cabeça ou criar uma consciência a curto prazo, ter uma consciência do seu direito, do seu dever de lutar em defesa dos seus interesses, porque foi exatamente isso que o patrão fez para que o seringueiro não se organizasse. O que nós fazemos? Começamos então a articular uma forma de se criar um método de uma educação popular. E no final de 79 para 80, nós construímos uma escola no meio da mata, e com o apoio de algumas entidades, inclusive pessoas aqui de São Paulo, ligadas ao Paulo Freire, as pessoas fizeram uma equipe, elaboramos uma cartilha denominada poronga. Por que poronga? Porque a poronga é o instrumento que o seringueiro usa para caminhar na selva à noite. É o instrumento que ele usa na cabeça, uma lamparina, um foco, que tem um flande por detrás para proteger, e com aquilo ele caminha durante a noite na selva. Então, a cartilha, a poronga, seria mais uma luz que iria indicar os rumos da caminhada do seringueiro a partir daquele momento. Nós criamos com muita dificuldade a primeira escola, deu certo, e as escolas foram um pouco se expandindo. Na medida em que as escolas foram dando certo, o movimento começou a se fortalecer muito mais, porque a consciência dos companheiros começou a crescer muito mais rápido. A cartilha, ela ensina, quer dizer, ela ensina não só a ler e escrever, mas ela vai muito mais além. Ela ensina como o ligamento do homem com a natureza, o amor que ele deve ter pela floresta, pela sua sobrevivência, a forma com que ele deve descobrir a alternativa para a sobrevivência na selva e uma série de coisas, e ensina ao mesmo tempo ele a lutar, ele aprender a lutar em defesa daquela floresta. Então isso começou a dar certo, e hoje, por exemplo, nós temos 19 escolas em toda a região. Os professores são pessoas escolhidas e preparadas pela própria comunidade. Os professores são seringueiros. Por que seringueiro? Porque as pessoas da cidade, elas não se adaptam nunca à realidade do seringal.
E mesmo essas pessoas iam querer colocar na cabeça do seringueiro o mesmo método oficial do ensino. E aí, para nós, não adiantaria nada. E daí o porquê dessa cartilha e porquê que as pessoas teriam que ser preparadas, porque essas pessoas, no momento que elas são escolhidas pela comunidade, elas são eleitas, tem que ser pessoas comprometidas com a luta da comunidade, com a luta em defesa da floresta, com a luta em defesa da Amazônia e com a luta pela organização de sua própria comunidade. E ela tem uma função também de contribuir para ajudar em outras comunidades. Daí foi formado um grupo de seringueiros e hoje nós temos, entre as 19 escolas, nós temos mais de 50 lideranças preparadas que, por sua vez, estão sendo agora enviadas para outras regiões para levar essa mesma experiência para que esse mesmo trabalho seja realizado em outras regiões da Amazônia. Enfim, então, esse todo o trabalho que nós desenvolvemos até hoje. Agora, por outro lado, nós enfrentamos uma situação muito difícil. Nos últimos tempos, a UDR resolve se estruturar também no Acre. E se cria em Chapuri, em Rio Branco, a UDR. Por quê? Porque eles resolveram que era preciso, naquele momento, os fazendeiros se organizarem também para contrapor ao nosso movimento. E hoje, para vocês terem uma ideia, sob o comando da UDR, vários pistoleiros estão sendo espalhados por toda aquela região para tentar eliminar algumas lideranças nossas. Eu, pelo menos, sou vítima até hoje, a partir de 77 até agora, de 6 atentados. Felizmente, por incrível que pareça, escapei de todos eles. Agora, recentemente, eles atacaram um acampamento nosso no dia 26 de maio e 2 companheiros foram baleados, onde um seringueiro recebeu 7 balaços e outro companheiro 2 balas. Finalmente conseguiram sobreviver até hoje. Atualmente, minha casa está sendo guarnecida por 4 seringueiros, onde 2 permanecem até meia-noite e os outros 2 permanecem até o amanhecer do dia. Isso diariamente. A sede do sindicato, diariamente, está sendo cercada por pistoleiro. Hoje mesmo recebi notícia de Chapuri de que essa noite vários pistoleiros tentaram invadir a sede do sindicato. Nós sabemos que existe hoje uma pressão enorme da UDR, mas que a UDR, há 2 meses, numa reunião que ela fez, ela decidiu que a minha eliminação se daria em outra região do país, porque para me matarem hoje ali daria um trabalho muito mal, daria uma repercussão muito grande. Só que esse segredo vazou e todos os companheiros estão sabendo disso. Mesmo que em qualquer canto hoje do país que por acaso eu caí numa emboscada, mas todo mundo sabe que essa emboscada veio a partir de Chapuri, a partir do Acre. Então não adianta eles quererem nos enganar. Recentemente nós temos mais de 10 seringueiros, 10 lideranças ameaçadas de morte. Mas nós não tememos, porque nós sabemos que hoje, por exemplo, se eles matam de nós temos 100, 200, 300 lideranças para tocar o trabalho para frente. Hoje não adianta mais a UDR, por exemplo, querer matar um Chico Mendes, um outro sindicalista lá do Acre, porque hoje tem centenas, milhares de Chico Mendes e outros companheiros. Hoje eu estou aqui e tem outro companheiro na Alemanha que também hoje está dando uma palestra para os ecologistas da Alemanha. Que o ano passado eu fui muito estrela no mundo inteiro e é preciso que a gente jogue outros companheiros que têm importância igual a mim ou até melhor, para que eles sejam reconhecidos também. Porque se eu apareci o ano passado e estou tentando essa campanha Nível de Brasil, mas eu tenho dezenas de outros companheiros que têm a mesma importância, só falta eles serem reconhecidos também. E o meu objetivo, enfim, é trazer uma mensagem para vocês, no sentido de que, na medida do possível, vocês procurem sensibilizar outras pessoas nessa grande causa que nós defendemos. Porque a questão da Amazônia, como eu já disse, é uma questão que interessa todo o segmento da sociedade brasileira. Ou seja, todos nós somos brasileiros. Quer dizer, o Acre não é um outro país, o Acre é Brasil hoje. E ele é Brasil porque exatamente foi uma conquista dos próprios acreanos naquela época. E é preciso que todos os brasileiros hoje se derem as mãos para defender uma causa tão importante que é a defesa da Amazônia. E nós sabemos que a Amazônia hoje que é a cobiça do latifúndio e principalmente com a possibilidade do asfaltamento da estrada que tem saída hoje para o Pacífico, que é um projeto, que é uma promessa do Sarney que ele fez em troca dos votos dos parlamentares do Acre para os 5 anos de mandato dele. Ele pretende cumprir essa promessa de asfaltar a 364
e depois ligar ela para o Pacífico para possibilitar com isso mais a penetração do capital internacional e do capital latifundiário que pretende se estabelecer por toda a região. Isso é mais uma razão e é mais uma questão que nos preocupa, porque nós precisamos acelerar muito mais rápido essa organização para que a gente não seja tragado mais hoje ou mais amanhã pelo peso político que os latifundiários têm para toda aquela região. Para vocês terem uma ideia, no ano passado, mesmo com toda essa resistência, foram queimados na Amazônia 20 milhões de hectares de floresta. Para vocês terem ideia, você sabe o que significa 20 milhões de hectares de terra? Isso compreendendo o estado de Mato Grosso, Goiás, Amazonas, Acre, Rondônia. E isso significa que, se isso continuar, daqui a 10 anos, a Amazônia será um deserto. E se a Amazônia se transforma em um deserto, nós vamos ter uma repercussão muito negativa, tanto para o Brasil como para o mundo inteiro. E para nós, principalmente, que nós estaremos ameaçados a um genocídio. Porque se continua o desmatamento, se continua se investindo nos incentivos, na criação dos grupos agropecuários para a Amazônia, então, o nosso futuro estará ameaçado. E eu acho que o futuro da Amazônia depende muito da organização e da resistência da sociedade brasileira, principalmente dos trabalhadores brasileiros. E quando eu falo em trabalhadores, não serão só os seringueiros, nem os índios, mas sim os seringueiros, os índios, estudantes, os intelectuais, professores, enfim, todo o segmento da sociedade brasileira. Uma outra coisa importante que eu esqueci de colocar para vocês também, e que fortaleceu muito a nossa luta, que quando eu falei inicialmente para vocês que o seringueiro foi usado para o confronto contra o índio e que matou milhares de índios, hoje essa mentalidade mudou e hoje existe uma aliança. Hoje se acena com uma aliança dos povos da floresta que tem tido uma repercussão muito grande. O índio, apesar de ter sido massacrado pelo branco, começou a entender que o seu verdadeiro inimigo não é o seringueiro, mas são realmente os patrões dos grandes latifundiários. E foi exatamente com esse objetivo, com esse pensamento, que acaba de se selar a aliança dos povos da floresta, a aliança dos índios e seringueiros, e foi uma proposta encabeçada pelo Conselho Nacional de Seringueiro e pela União das Nações Indígenas. Inclusive, infelizmente, eu cheguei muito em cima da hora hoje, porque se eu tenho chegado mais antes, eu gostaria de que tivesse sido convidado o companheiro Ailton Krenar, que é um dos companheiros, que foi um dos cabeças desse movimento de aliança dos povos da floresta na Amazônia, que é uma aliança que tem fortalecido muito essa questão de pressão aos bancos internacionais, principalmente para a Amazônia. No momento era isso que eu tinha para colocar para vocês, e me coloco à disposição, se houver tempo, para responder algumas perguntas, se tiver ao meu alcance, ou tem alguém que quiser contestar alguma coisa, eu acho que está aberto aí o debate. Obrigado. Tá. Bom, como é teu nome? Alfredo. Alfredo, é o seguinte, eu vou tentar, tem algumas coisas aqui que ficaram um pouco meio difícil. A questão dos bolivianos. Bom, essa questão da Bolívia não ter mar, realmente isso é uma verdade. A Bolívia sempre teve muito azar, nunca se saiu numa guerra dela com os países vizinhos. E realmente ela tinha um Portimar, e esse Portimar foi tomado pelo Chile. Me engano. Bom, a outra questão, essa revolução acreana, no fundo,
nem foram culpados os trabalhadores bolivianos que foram mobilizados para lutar contra os brasileiros, nem também os seringueiros bolivianos. E essa foi uma revolução de interesses de grupos internacionais e que os acreanos foram levados a esse confronto. E é uma história muito polêmica essa. E de modo que realmente resultou na derrota também dos bolivianos, que inclusive quando a revolução terminou, quando houve o acordo, que o Plácido de Castro soube que havia tido o decreto, o acordo de paz, ele já estava perto do Rio Beni, muito além do que é hoje Acre. Eles já estavam, porque o objetivo dele, ele disse que onde houvesse palmeira, ele ia anexar todo o Brasil. Mas aí, de modo que a notícia custou tanto chegar lá, que enquanto estava havendo acordo no Rio de Janeiro, a luta continuava lá, porque não chegava nenhuma notícia. De modo que quando chegou a notícia, um portador do Barão de Rio Branco, a avisar o Plácido que a guerra tinha acabado, ele já estava ultrapassando o Rio Beni, quase a metade da Bolívia. Aí foi que ele voltou. Quando eu te falo exatamente, era muito demorado para chegar uma notícia. Agora, e principalmente, quando eu te falo que uma notícia de um massacre contra o seringueiro ia demorar, porque a questão do massacre de um seringueiro, você já pensou, o seringueiro subia 3, 4 dias no navio, no rio daquele. De lá para a colocação, para o lugar que ele ia trabalhar, era mais 3 dias de viagem. Quando uma notícia dessa ia chegar no Rio de Janeiro, ia demorar quase 2 anos, porque também era difícil vazar essa notícia, porque não era de interesse do seringalista, que essa notícia chegasse aos ouvidos do governo brasileiro desse massacre do seringueiro. Então essa demorava mesmo 1 ano, 2 anos para chegar lá. Agora, a questão da guerra era uma outra coisa, porque havia uma certa pressa dos governos para selar esses acordos, de modo que quando houve o acordo de paz entre o Brasil e a Bolívia, o portador que foi chegar onde estava o Plácido, esse levou quase 3 meses, de modo que nesse período o Plácido aproveitou para matar a boliviana à vontade, e chegou até o Beni. A questão da mobilização do seringueiro, acho que uma preocupação interessante a sua. Olha, em princípio foi porque você tinha que, por exemplo, para realizar um mutirão de empate na década de 70, você tinha que andar noites inteiras, distribuir companheiros na selva, porque o seringueiro mora sempre disperso pela selva, com meia hora de viagem, de caminhada de pé, do barraco de um para outro, 1 hora. E na medida que a comunidade vai se enlarguecendo, você vai ter que andar 24 horas vezes por dia para comunicar a todos os companheiros para a organização do movimento. Hoje esse problema não é mais tão difícil, porque com a preparação da educação popular, o pessoal aprendeu meios de comunicação por sinais, algum sistema estratégico ficou mais fácil, e mesmo porque existe outras lideranças hoje do Conselho Nacional de Seringueiro atuando em outra região da Amazônia. Então, por exemplo, hoje nós temos companheiros no Rio Jutaí, se mobilizando lá, no Maitá, no Novo Aripuanã, em Caruarí, em vários lugares, porque a região amazônica é muito difícil para a gente atingir ela. E foi exatamente, nós ainda hoje encontramos dificuldade para atender a demanda desses aproximadamente 70 mil famílias de seringueiros que estão espalhadas por aquela Amazônia, em função da distância muito grande. E muitas vezes nós temos que passar áreas perigosas, áreas de fazenda, nós temos que rodear, porque se os caras nos pegam lá, a gente está liquidado. Então, hoje não. Hoje esse trabalho é feito com maior tranquilidade, porque às vezes você usa o rádio, então você tem código. Fulano tal, fulano avisa que teve alta do hospital, então ele entendeu o que significa aquilo. Então já sabe, o pessoal então entende da coisa. Então não é preciso se andar muito. Companheiro lá. Por que o governo não deu apoio aos seringais? Sim, olha, o problema é o seguinte, é que, de repente,
Os governos da ditadura, por exemplo, resolvem achar que o importante seria investir em grandes projetos, apoiar a iniciativa de grandes projetos agropecuários para a Amazônia. E isso era de grande interesse dos grandes grupos econômicos que tiveram sempre um grande poder político nesse país, principalmente os grupos que contam com a participação do capital internacional. E foi exatamente isso que aconteceu. Quer dizer, a política de especulação da terra. Hoje, por exemplo, se desmata esse desmatamento, na maioria das vezes, por exemplo, um grupo, a Bordon, desmatava, por exemplo, esse ano 2.000 hectares de mata virgem, ela só ia beneficiar 1.000 hectares para pastagem. Os outros 1.000 era especulação, porque eles sabiam que ali não tinha mais possibilidade de ficar o seringueiro. Então, o outro ano, eles destruíam mais 1.000 hectares. O objetivo era criar, expandir o domínio e valorizar a terra, segundo eles. Então, estando desmatada, a terra está valorizada. E de modo e outra forma seria a especulação, quer dizer, garantir a expansão do domínio sobre a região. Por outro lado, também, os grupos de mineradoras também que entraram por outras regiões, também com o mesmo interesse de devastação, só que com outros objetivos. Aí entra recentemente também as grandes madeireiras, que inclusive financiada pelos dólares da Oceano Pacífico e de outras empresas internacionais, porque o ano passado, por exemplo, saíam do Acre, chegou a sair do Acre para fora do país, 300 metros cúbicos diários de mogno saía do Acre o ano passado, e essa madeira, ela ia para o Japão, para a Inglaterra, para os Estados Unidos. Então, o que predominou lá foi realmente a política de especulação e de domínio, porque com a saída da estrada para aquela região, o que interessava era realmente a política de expansão e o domínio do latifúndio para toda a região. E o governo não se interessou nessa política ele preferiu ter prioridade e dar lucro às grandes multinacionais, que investiu e no fundo, eram quem tiveram alto lucro. Agora, o Estado da região foi totalmente prejudicada com esses incentivos na região. Deixa eu controlar ele. Isso disse o seguinte: cada seringueiro cuida de cerca de 900 O seringueiro, ele sangra, ele tem uma base diária de sangrar 300 aves. 300 aves por dia. Então ele tem uma base de 900, ele dá conta de 900 áreas. Então essas 900 áreas, ela se divide em 3 blocos, porque ela não pode ser sangrada diariamente uma só ave. Então ele, por exemplo, na segunda-feira, sangra o primeiro bloco, terça-feira o segundo bloco, na quarta o terceiro bloco, e aí é que ele vem repetir a sangria naquele primeiro bloco. A questão do desmatamento, isso eu tinha esquecido de colocar, você lembrou muito bem, já causou várias consequências para a região. Primeiro, o rio Acre, que era o rio onde os navios faziam o transporte de borracha e de mercadoria para a Praça de Belém, hoje não tem mais condições
O rio que, por exemplo, tinha capacidade para entrar embarcação com até 300 toneladas de carga, hoje não consegue naquele rio entrar mais uma embarcação com 50 toneladas. Isso porque suas margens foram desmatadas e ele começou o processo de aterro de erosão e desbarrancamento daquela região. Por outro lado, o índice de malária na região aumentou consideravelmente em quase 90%, de modo que chegou. A pista de pouso do Acre, o ano passado, para você ter uma ideia, passou 3 dias interditada, porque não podia descer avião, com o fumaceiro que dominou toda a região do estado. Houve um alto índice de pneumonia também nas crianças. Os casos de desidratações aumentaram consideravelmente. A situação climática da região mudou consideravelmente. Até 1970, na nossa região, essa era uma época fria. A temperatura chegava a 4 graus. Hoje, a temperatura chega ao máximo de 10 graus. Isso é questão de um dia 2, no mês de maio, junho. Depois desaparece, essa temperatura como se diz, é substituída imediatamente por uma temperatura de 35, 36 graus, assim da noite para o dia. Isso não existia no passado. Mesmo no passado, na época do calor, a nossa temperatura não ultrapassava os 30 graus. Hoje se torna insuportável até, por exemplo, hoje você dormir numa casa coberta de zinco, que é a forma tradicional na cidade do Acre, porque você vai dormir despido e é obrigado a se banhar à noite, porque você não suporta o calor imenso que não havia há 15 anos. E isso contribuiu para uma série de fatores de doenças desconhecidas que começam a aparecer na região. E várias outras consequências que têm causado na região em decorrência do desmatamento. Essas palestras a nível internacional, o senhor acha que está surgindo algum efeito de pressão sobre o governo brasileiro? Como é que está sentindo isso? Olha, é o seguinte, eu acredito que sim, porque foi a partir dessas palestras que as entidades ambientalistas começaram a organizar uma política de pressão aos bancos internacionais. Porque, para você ter uma ideia, esses grandes projetos da Amazônia, na sua grande maioria, contam com o apoio financeiro dos bancos internacionais, principalmente o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. E foi exatamente junto a esses bancos que começaram as pressões. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de ser levado no dia 28 de março de 87 a uma audiência com o chefe da Comissão de Operação de Verba do Senado americano, e essa foi uma audiência que teve uma importância muito grande, porque foi uma audiência que contou com a participação de vários representantes ambientalistas dos Estados Unidos, e a partir daí começou a pressão muito grande aos bancos, e isso forçou, inclusive, o ano passado, a suspensão dos desembolsos do BID para o asfaltamento da 364, 3 Porto Velho e Rio Branco, porque o governo brasileiro tinha assinado algumas cláusulas no qual ele se comprometia a garantir que as comunidades indígenas e o seringueiro não sofreriam os impactos do asfaltamento, e, entretanto, essas cláusulas não foram cumpridas. E eu denunciei, veio uma missão a Brasília e foi constatado que realmente o que eu disse era verdade. O pessoal levou a sério e isso teve uma importância muito grande para a campanha que as entidades ambientalistas desenvolveram junto aos bancos internacionais. Vocês queiram me desculpar porque eu não estou conseguindo controlar os companheiros que levantam a mão. Aquele companheiro para estilar, já há muito tempo que levanta o braço. Agora eu tinha que falar um pouco meio alto, porque eu não sei se eu vou conseguir entender só. Você falou que antes os seringueiros dos índios haviam conflito, que agora eles estão juntos, querendo os mesmos interesses. Até onde há os interesses dos seringueiros com os índios batem, e onde começa a diferença, sabe, entre os seringueiros querendo uma coisa e os índios querendo a coisa deles. Juntos eles querem um ponto comum, preservação da Amazônia. Mas até onde vai esse comum
do seringueiro? Olha, é o seguinte, hoje, por exemplo, o índio é o seringueiro também. Hoje, na realidade, o índio é o seringueiro. E o índio, hoje, ele briga para que a sua reserva seja demarcada e que ela se transforme em reserva deles. E que eles hoje dão prioridade ao extrativismo. A reserva extrativista, no fundo, também é uma proposta idêntica à do índio. O índio hoje luta contra aquela famigerada proposta de colônia indígena, porque ele quer continuar na sua forma tradicional de vida, quer que se continue respeitando a sua cultura, e hoje existe um projeto que cria as colônias indígenas, se bem que eles têm reagido muito. Da mesma forma, o seringueiro não quer projeto de colonização, porque nós já sofremos exemplos tristes dos projetos de colonização que foram transformados em fábrica de malária, em fábrica de miséria, e que isso contribuiu também, mais uma vez, para o êxodo do campo para a cidade, ou seja, aqueles seringueiros que ficaram em projeto de colonização, eles não tiveram como sobreviver naquela região e tiveram que ir também para a Bolívia. Então, é por isso que aí surge uma proposta em comum entre o índio e o seringueiro. Daí, tanto a reserva extrativista tem uma proposta idêntica como a do índio também. São propostas que, no fundo, elas se identificam muito. E daí a razão dos dois terem realmente conseguido essa aliança em cima de propostas comuns. Eu queria tinha uma resposta do Ari, e para complementar também a resposta do Alfredo ali ainda, sobre a questão dos bolivianos, que hoje também, quando eu falava da questão da aliança dos índios com o seringueiro, também, por exemplo, hoje existe um consenso na Central Operária Boliviana, no movimento sindical, dos mais avançados, de se tentar um relacionamento melhor hoje com o movimento do seringueiro. E agora a gente também começa a ampliar um bom relacionamento com a Central Boliviana, no sentido de se fazer um trabalho de conscientização com os seringueiros brasileiros que moram na Bolívia, porque hoje existe uma consciência na Central Operária Boliviana de que aqueles seringueiros brasileiros que estão na Bolívia precisam se aliar aos outros campesinos bolivianos na luta contra o latifúndio, porque o mesmo governo Paz e Tesouro, que há 30 anos ou 40 anos decretou a reforma agrária na Bolívia, hoje ele inverte. Hoje ele quer transformar a Bolívia num país de latifúndio. Então está havendo esse bom relacionamento hoje entre trabalhadores da fronteira boliviana e brasileira, no sentido de se ampliar o movimento, e mesmo porque aquela é uma outra parte da Amazônia boliviana. E eles acham que entre nós não deve haver fronteira. Tinha que complementar essa pergunta naquilo que colocou ainda agora. É o seguinte, você poderia nos falar mais dessa reserva extrativista? Como que elas seriam delimitadas espacialmente? Como que seriam cuidadas? Ou seja, como que estariam ligadas a atividade extrativista com a preservação da floresta? Enfim, por que esse nome, reserva extrativista? Bom, reserva foi uma proposta dos seringueiros e defendida para os seringueiros, mesmo porque se fala nas reservas indígenas. Então isso pegou muito. Só que, por exemplo, no ano passado, em 86, quando surge de fato, se oficializa a proposta de se defender a reserva extrativista, ou seja, a criação da reserva extrativista, nós tivemos a sorte de construir um grupo de aliados em Brasília, junto ao Almirade, e esse grupo começou também junto com a nossa assessoria, junto com o Conselho Seringueiro, foi criado um grupo de trabalho que começou então a elaboração do esboço da proposta da reserva extrativista. E tivemos também a sorte de que no curto período do Raduan, ele aprovou, logo quando ele assumiu a chefia do INCRA, ele imediatamente assinou esse decreto, que foi uma grande vitória para os seringueiros da Amazônia. O decreto que realmente cria a figura da reserva extrativista da Amazônia.
Só que o INCRA tem também a sua burocracia e ele modificou a palavra reserva por assentamento extrativista. Só que houve consenso também na nossa parte, porque para nós o que interessava era o que tinha era o esboço do documento, era o conteúdo do documento. Então o documento assegurava todas as propostas defendidas pelos seringueiros. E então é o seguinte, por exemplo, o que nós queremos? Um seringal, por exemplo, que tem 80 famílias de seringueiros morando dentro. Esse seringal tem uma base de 30 a 40 mil hectares de terra. O que nós queremos? Que o governo desaproprie aquela área de 30 a 40 mil hectares de terra e faça simplesmente a delimitação do perímetro da região e não existe nenhum loteamento dentro. As divisas lá dentro são feitas pelos próprios seringueiros que até hoje, tradicionalmente, eles já têm elas feitas entre si no seu relacionamento de trabalho no dia a dia. Então os seringueiros têm o seu limite já estipulado, as suas estradas, os seus blocos de seringueira, os seus castanhais. Então, o que vai acontecer é simplesmente que o Conselho Nacional de Seringueiro vai fazer o levantamento junto com entidades do governo, que no caso no Acre é a FUNTAC, a Fundação de Tecnologia do Estado, que transformou-se no órgão que vai, juntamente com o Conselho Nacional de Seringueiro, trabalhar na estrutura e da criação da reserva extrativista. Então, e a partir daí, essas áreas serão delimitadas no seu interior sem nenhum loteamento, sem nenhum corte do INCRA lá dentro. O INCRA, o seu papel é acatar as propostas que vão ser discutidas lá dentro. Agora, cada seringueiro, ele vai trabalhar através de um contrato de concessão de uso de posse da terra pelo prazo de 30 anos. No prazo daqueles 30 anos, ele vai assumir vários compromissos, várias cláusulas. Uma delas, durante aqueles 30 anos, ele só pode desmatar até 15 hectares de floresta. Ele só pode, por exemplo, ele não pode usar outras atividades que danifiquem, que criem danos para a destruição da floresta. Ele não pode, por exemplo, dar prioridade a madeireiras, a não ser que se crie alguma alternativa de comercialização da madeira, mas com alguma técnica, ou seja, algum esquema de reflorestamento. Mas isso ainda é uma coisa que não está bem clara, porque o que nós não queremos é que se crie projetos madeireiros também nessa região. A outra coisa, ele também vai ter que zelar, um compromisso de zelar na própria sangria da seringueira, de modo que ela não venha se esgotar. Também é um compromisso. Agora, no final dos 30 anos, ele pode plantar cultura de subsistência, ele tem que dar prioridade ao trabalho de adensamento de seringueiras, que é um novo método que se vai usar dentro da própria selva, e várias outras culturas que ele vai dar prioridade. Por exemplo, a questão de indústria caseira, uma série de coisas, mini-usina que vão ser criadas dentro das áreas extrativistas, fora a questão de escola, a porção de uma série de coisas. Bom, no final de 30 anos, se o responsável pelo contrato for vivo, ele tem o direito de renovar por mais 30 anos ou 20 anos, o que seja. Se ele morreu, a família, então, pode requerer o contrato para ela. Se a família quer desistir, então o governo desapropria as benfeitorias que ela construiu naquele período e aí ele coloca uma outra família apontada pelo Conselho Nacional de Seringueiro. Agora, por outro lado, e se aí não vai assentar mais ninguém, vai ficar só essas pessoas, é uma polêmica também que está sendo discutida. Acontece que hoje, por exemplo, muitos seringueiros, ele não tem só 3, 4 blocos de seringueira. Tem deles que usa 3, 4, 5, 6, até 15 blocos de seringueira. Ele conseguiu expansão muito grande na região, e aí, então vai haver possibilidade de outras famílias assentarem. Por exemplo, cada seringueiro vai ser responsável por apenas 3 blocos de seringueira, ou seja, 900 áreas. Agora aí ele vai plantar mais árvore de seringa, um novo método, que é ou seja, uma política de adensamento de seringueira, que os técnicos estão descobrindo que é uma nova forma de se plantar a seringueira no meio da selva.
Antes, os fazendeiros inventaram os projetos de plantio de seringa através dos probors da vida na região, e depois que as seringueiras estavam crescidas, aí eles mandavam tocar fogo e diziam que tinha sido incendiado para não pagarem os empréstimos que eles contraíram nos bancos. E aí jogava capim dentro, como é o caso da Bordon, que incendiou um seringal com 400 mil arcos de seringueira, depois jogou capim e tinha incendiado, pronto. O fiscal do banco foi lá, constatou, incendiou e não pagaram nenhum tostão. Só que a seringueira no aberto, no campo aberto, na região amazônica, está comprovado que ela não dá certo. Ela só dá se for na sombra, no meio da selva, junto com as outras. Então, é uma nova técnica que está se criando para a própria estrutura da reserva extrativista na Amazônia. Mais alguma dúvida? Desculpe se eu saio um pouco da questão política. O Ari vai coordenar aí? Desculpa se eu saio um pouco da questão política. Não sei se seria uma curiosidade só minha, mas a nível de necessidade no Acre, tanto no campo quanto na cidade. São duas perguntas praticamente. Como é que vocês conseguem os gêneros de primeira necessidade? São produzidos na região mesmo? E outra pergunta, quais são as pessoas, ou seja, os profissionais que o Acre e aquela região têm mais necessidade, e se está havendo algum incentivo para a ida dessas pessoas para lá? Duas perguntas. Bom, o seringueiro, ao mesmo tempo, ele produz cultura de subsistência. Feijão, arroz, o milho para ele criar a galinha, o porco, e a mandioca que ele faz a farinha. Agora, ele compra, por exemplo, o açúcar, o óleo de cozinha, ele compra o leite em pó, ele compra o café, ele compra outros produtos. E esse produto, hoje, por exemplo, ele vive num estado de exploração muito grande. E ele compra pelo preço muito alto, porque ainda o esquema de comercialização da borracha está na mão dos atravessadores, dos marreteiros. De modo que, por exemplo, o seringueiro, o marreteiro paga pelo 1 quilo de borracha ao seringueiro lá no Alto Rio, Juruá, pelo preço de 70 cruzados. Ele, quando vende essa borracha, vai ser vendida para a firma em Rio Branco a 250 cruzados. Aí o que ele faz? Ele compra uma lata de leite em pó por 120 cruzados e vende para o seringueiro lá no Alto Rio por 600 cruzados. Uma espingarda de caça, de cartucho, que é um instrumento que o seringueiro tem que usar para matar a caça, para ele se alimentar, é comprada em Rio Branco, na capital do estado, por 13.500 cruzados e lhe é revendida por 60 mil cruzados. Então é um verdadeiro estado de exploração de miséria em que ele vive, porque exatamente isso piorou muito mais nos últimos anos, porque isso foi uma política estratégica que os latifundiários influenciaram muito para que o seringueiro se estimule e saia da mata para a cidade. Só que hoje ele está sabendo que mesmo com toda essa exploração, ele consegue sobreviver lá na mata, e se ele chegar na cidade, a situação é muito pior. Mesmo assim, ele consegue ficar na mata. E hoje, por exemplo, a reserva extrativista é também uma alternativa para tirar ele desse regime de exploração em que ele vive. A outra pergunta que você fez, parece qual foi, é sobre a necessidade. Bom, ora, quando eu falo que nós precisamos de priorizar uma série de produtos extrativistas que nós temos na região, e principalmente se priorizar a questão das árvores medicinais, a questão da medicina caseira e tantos produtos que hoje não foram estudados na Amazônia, nós estamos pedindo, inclusive, às universidades que elas se dediquem ao trabalho de pesquisa naquela região. Na Amazônia está faltando muita pesquisa, a pesquisa de solo, porque também, outro problema sério, outro investimento, outra política errada do governo, foi também criar, por exemplo, plano de colonização sem haver pelo menos estudo de solo, por exemplo. O governo investiu em áreas e regiões plano de colonização, onde ele deu prioridade à cultura que o solo não dava, porque nunca houve estudo de solo, nunca se levou isso a sério. E outras vezes se colocou pastagem em regiões riquíssimas, regiões de solos importantíssimos para outras culturas, para o cacau, para o arroz, para o milho, o feijão. Isso tudo foi uma política desordenada, descontrolada, sem estudo, sem coisa nenhuma.
E a gente está, inclusive, articulando com a Universidade Federal do Acre para que eles preparem gente para jogar dentro daquelas áreas, colocar pessoas na área de pesquisa, principalmente na área de pesquisa. Na questão medicinal, a questão de solo, uma série de coisas, é necessário que aconteça isso. Mas, infelizmente, é uma coisa que agora que está sendo questionada, por incrível que pareça, a Universidade da Flórida está muito mais interessada em investir, por exemplo, na nossa região com pesquisa. Esse ano vai entrar uma professora da Flórida em Chapuri para trabalhar com a gente na questão da educação ambiental. Enquanto isso, a própria universidade, as universidades brasileiras poderiam fazer isso. Ô, Chico, eu queria saber se dá para você detalhar um pouco mais como que é essa tática de empate de derrubada e como tem sido a história das ações de empate de derrubada. Eu não entendi bem essa É o seguinte, vocês simplesmente se põem na frente dos caras que vão cortar, vocês... Olha, eu vou te dar um exemplo para ver se fica... Vou te dar um exemplo que todos os outros foram seguidos. Na década de 70, era um momento muito difícil no tempo da ditadura. Por exemplo, eu recebi uma denúncia, por exemplo, 10 horas da manhã no sindicato. Chegava um seringueiro e disse: olha, Chico, a minha área está sendo devastada, os fazendeiros estão com 100 peões, lá minhas seringueiras vão ser devoradas dentro de uma semana já. O que nós podemos fazer? E como é que você faz para reunir o pessoal para mim lá? Ele diz: olha, hoje mesmo, se você quiser, eu já tenho 3 ou 4 companheiros avisados e a gente até meia-noite estamos com o pessoal avisado. E aí, por exemplo, na minha cidade, naquela época, a luz da cidade apagava meia-noite. Isso era racionado. E aí o que acontecia? Aí naquela época tinha um padre na região que ele me favorecia. Eu não tinha transporte e onde dava até certo ponto para ele me deixar na estrada, ele ia com o carro, me deixava em determinado ponto, 2 horas da manhã. Nós realizávamos uma assembleia e ali já estava, por exemplo, 30 homens, ou 40 homens, 30 mulheres, 30 crianças, aqueles garotos, todo mundo ia. E aí a gente discutia tática de como chegar no acampamento. A gente sabia que 4 horas da manhã está todo mundo dormindo. A gente reorganizava em blocos, se juntava, se dividia em blocos de 4 colunas, de 3 colunas, e aquelas pessoas mais estratégicas ficavam no comando de cada coluna. E, por exemplo, no horário que a gente chegava, no horário denominado, combinado, se cercavam os acampamentos, que hoje estavam dormindo. Então, rapidamente eram desarmadas as foices. Se tinha arma, o pessoal, então, pegava logo. De modo que quando os caras acordavam com aquele monte de gente ao redor, ninguém resistia, não tinha coragem. E muitas vezes a gente ia ajudar eles a desmobilizar, desmontar o acampamento deles, as lonas que eles tinham pelo meio da mata, tal, a gente ajudava. Teve outros companheiros que foram mais radicais, cortaram as lonas, mas isso a gente recomendou que não fizesse. E uma vez um grupo de companheiros também fez um tiroteio ao redor de um acampamento, deram mais de 50 tiros, os coitados correram. Então, isso foi grupos isolados que apareceram e que nos preocupou. E a gente tinha essa preocupação de manter o movimento unificado. E aí, a polícia ficava louco, catando cabeça daqui e da acolá. Era um problema sério. E aí a gente colocava mensagem para eles. Aqueles mais humildes, geralmente desistiam. Muitos peões findavam desistindo. Só os gatos, que eram denominados as pessoas, que eram donos das empreitadas, e que o pobre do peão era também um cara usado, porque eles sempre foram levados daqui do sul do país. Eram boia fria, pessoas aí, coitadas, que estavam jogadas, e iam para ali como escravos. Eram jogados naquelas fazendas, e o pagamento que eles recebiam era uma garrafa de pinga. No final de semana eles pagavam com cachaça, alguma besteirinha. Eles sempre trabalharam de graça. E aí depois de feito o desmate, aí o fazendeiro só precisa de 2 ou 3 vaqueiros, porque aí ele joga produtos químicos para o tordo, o agente laranja que a gente chama, e aí não precisa de ninguém para fazer roçagem, limpeza nas pastagens. Então esse movimento se caracterizou, eu acho que em toda a época, mais ou menos
dessa forma. Só em 86 é que pela primeira vez o IBDF resolveu criar uma legislação a nível federal específica por causa de muita pressão. Aí foi criada a portaria 486, que no seu artigo 8 dizia que era proibido o corte e a comercialização de castanha e seringueira. Então a gente colocava aquele decreto numa faixa e saía para os desmates, dizendo, olha, agora é legal o nosso movimento e tal. Mas mesmo assim a polícia sempre foi. A partir dessa portaria, a violência diminuiu mais da polícia. As prisões também diminuíram. O que a gente então jogou muito com a pressão política, tal, ao lado legal, essas coisas. De modo que, mas até 86 foram difíceis. Uma vez, por exemplo, em 81, nós realizamos. A gente sabia que a polícia estava lá para proteger, porque dessa vez, muitas vezes, eles colocavam logo a polícia na frente antes da gente entrar. E aí foi um grupo de 60 policiais armados para a região, e nós sabíamos onde a polícia estava. Eles estavam a 100 metros dos peões brocando, porque eles pensavam que nós vínhamos de um lado. Mas a gente na mata, se a gente quisesse ser guerrilheiro, tinha toda a tática para derrotar a polícia, mas o nosso objetivo não era isso. Então a gente entrou pelo outro lado que a polícia não esperava. De repente a polícia viu parar tudo. O que aconteceu? Chegou lá, nós tínhamos encurralado os peões. E aí foi sério, porque aí a polícia insistiu que tinha que só eu ir preso, que era o cabeça do movimento. Aí de repente nós éramos 180 pessoas e as mulheres foram a primeira a cercar a polícia e dizer, não, ele não vai só. Vai todo mundo se demarmar uns os outros. Bom, aí ele levou um bocado da gente para o meio da estrada, eles pegaram os 38 companheiros que eram considerados a liderança, fizeram a gente ficar deitado 3 horas olhando assim para o sol quente ao fim do meio-dia na pissarra na estrada, e aí eles davam de coice de fuzil na cara da gente. Quando a gente saiu de lá, todo banhado de sangue, jogado dentro do caminhão, fomos levados para a prisão, mas na polícia também não cabia todo mundo. Aí a gente fazia aquela maior bagunça dentro da cadeia, porque dificilmente a cadeia tinha condições de recolher 180 pessoas. E a polícia ficava 2 findados soltando a gente depois. Esse foi o movimento mais duro que aconteceu, foi em 81, mais assim, foi o ano mais difícil, assim que a polícia resolveu descer o cacete mesmo. Mas a gente nunca desistiu. A cada massacre que havia, a gente fazia uma assembleia, avaliava e continuava o movimento. Então foram mais ou menos, por isso que quando eu coloquei no começo que nós realizamos 45 empates, sofremos 30 derrotas. Quer dizer, o grupo Bordon, que era o grupo mais forte, que tinha mais vinculação com o capital internacional, inclusive ligação com o Delfim Neto, esse grupo passou 10 anos para a gente resistir com ele. E aconteceu um negócio interessante, no final. Em 86, que foi o último movimento liderado pela Bordon, o que faz? Eles pagavam a diária para a polícia garantir o desmatamento. A polícia de Chapuri, em grande parte, começou a se transformar em soldados filhos da região. Aí a gente fez um pacto. Ele dizia, o Chico, leva o pessoal para lá, nós não vamos bater em ninguém, nós vamos te garantir isso. Agora, em troca, tu fica molando e deixa passar mais dias, porque nós queremos pegar uma boa diária. Aí foi feito esse pacto. Aí a gente ia lá, aquele monte de gente, eu já conversava com o pessoal, aí eles faziam aquela arrancada, fio de metralhadora, tal, paravam em frente, a gente ficava naquela conversa, tal. As mulheres perderam medo porque sabiam que eles não iam atirar nem bater. E aí os peões ficaram numa situação sem segurança. E aí a Bordon, ela tinha, por exemplo, em 86, ela tem que botar 50 soldados, já pensou em 86, eles tinham que pagar 1.500 cruzados. Numa diária para cada um soldado, mais 3.000 com um oficial e mais 2 bois para aquele comando todo dia. Fora os bois que ela tinha que matar para os peões que estavam parados também. Aí eles avaliaram e desistiram, não adianta. E eles correram de lá. Essa foi uma tática nova que se criou-se. Agora hoje, eles foram mais inteligentes e estão requisitando a polícia da capital, porque, por exemplo, a do município não entra mais nessa história, a não ser para ganhar o dinheiro. Foi um avanço até considerável. Depois você. Queria saber como é que estão atuando os grupos de apoio a esse comitê de defesa de povos da floresta. Bom, o primeiro comitê que acaba de ser criado é o Comitê do Rio de Janeiro.
por incrível que pareça, com uma influência muito grande. E para vocês terem uma ideia, esse comitê teve uma importância imensa na semana passada, há 2 semanas, quando nós fomos impedir um desmatamento lá numa região a 30 km da Puri, e a polícia cercou o local, e a gente realizou uma caminhada pacífica para acampar na sede do IBDF, e foi daí, infelizmente, os pistoleiros invadiram a sede do IBDF e dispararam muitos tiros lá. E aí, nesse momento, o governador se encontrava no Rio de Janeiro para dar uma palestra no grupo de engenharia, e esse comitê, esse grupo se organizou e fez uma pressão tão forte ao governador do Acre, que ele, na sua volta, mandou retirar imediatamente todos os policiais que estavam na área. E mandou, inclusive, um telegrama garantindo que, a partir de agora, todos os grandes desmatamentos vão contar com a participação da fiscalização dos seringueiros. Então, isso foi um exemplo muito importante, porque se em São Paulo se cria um comitê dessa natureza, e lá em Brasília se cria outro, no momento em que houver um conflito lá, esse comitê, jogando pesado, tem uma influência enorme para forçar, quer dizer, uma recuada de uma posição qualquer do governo do Estado. Eu queria completar só sobre isso, só para esclarecer que a gente criou lá no Rio, o importante é que a proposta que eles fazem agora, que na verdade é a proposta dos povos da floresta, abre um campo muito mais amplo de relações, entendeu? Por exemplo, pega os antropólogos, que era a questão indígena, entendeu? Quer dizer, pegam vários setores, então isso permite ampliar muito. Agora, no Rio de Janeiro, o que a gente fez, por exemplo, o CNDDA, que é a Comissão Nacional de Defesa da Amazônia, da ABRA, da Associação de Sociólogos, da AGB, enfim, então uma série de mais, a gente reuniu 12 entidades na fundação. Agora está aberto para que novos se incorporem. Eu só queria aproveitar, cara, o meu artigo e dizer o seguinte, que por acaso, quer dizer, parece que não houve uma articulação entre o governador e os pistoleiros. E no dia que o governador embarcou, 4 horas da manhã, o Chico ligou para uma companheira nossa, avisando que 2 companheiros tinham sido baleados. Imediatamente nós fizemos um dossiê, convocando pessoas e tal, e soubemos, né, que a primeira coisa que nós fizemos foi ocupar a sede do IBDF na região. Então botamos umas 80 pessoas, né, se mobilizamos rapidamente, fizemos um ato público, chamamos a imprensa, já deu imprensa no dia seguinte, já repercutiu no ar. No dia seguinte, nós fizemos o seguinte, descobrimos que o governador ia fazer uma palestra para vender o Acre. E aí nós pegamos um bando de índios brancos, eu inclusive, e fizemos o primeiro empate da história do Rio de Janeiro. Isto é, invadimos o clube de engenharia, né, ocupamos com faixa, cartazes, estava cheio de empresários lá dentro, governador, aquele negócio todo, nós entramos feito uns loucos lá dentro, gritando, falando faixas, aquelas coisas todas, e criou um empate na região, né? Então, o governador fez a palestra dele, mas todas as perguntas foram sobre o atentado. Né? Não satisfeito, no dia seguinte tinha uma entrevista do governador na Rádio Nova Brasil com entrevista e com pergunta dos ouvintes. Nós tiramos imediatamente logo depois, tem que ter criatividade o tempo inteiro, né? Tiramos a posição de todo mundo ligar para a Rádio Nova Brasil e ocupar as linhas. E o governador passou 1 hora só respondendo a pergunta a respeito do atentado e sobre o desmatamento no Acre. Inclusive botamos o Chico no ar em 6 minutos, falando direto de Chapuri. Entendeu? Quer dizer, por articulação que nós fizemos com os companheiros lá da Rádio Nova Brasil, que é sempre boa, tal, que pode curar, ainda mais que no programa é ao vivo. Aí vocês vão entender por que só se trabalha com videotape, né? Ou com gravação, porque não permite esse tipo de intervenção. Então, só para esclarecer, quer dizer, tem que ter muita criatividade, não pode seguir conteúdo nenhum. Aliás, ele está dando essa aula o tempo inteiro. Quer dizer, a cada movimento o capital cria, mas nós também temos neurônio, né? Então a gente cria também. E é uma luta que tem que ter o tempo todo de imaginação, e eu acho que esses caras aí dão uma aula pra gente de 1000 a 0. A gente aprendeu a lição direitinho, pelo menos nesse caso. Olha, eu teria 2 perguntas para fazer. A primeira pergunta seria a respeito à origem dessa concepção de reserva extrativista, né? Porque, pelo menos assim, de lembrança, que eu me recordo, a única situação que existiria essa preocupação de preservar determinado território, que fosse uma atividade econômica extrativista, eu me recordo do exemplo da União Soviética, da década de 30, com a delimitação dos territórios da nacionalidade, alguma coisa assim. E a segunda pergunta que eu quero fazer é a seguinte: essa consciência ecológica que o companheiro coloca, né, como parte do movimento, como é que o companheiro veria essa questão que se refere à classe trabalhadora urbana? Né? Ela seria viável, ela pode acontecer? Como é que você visualiza isso? Seria mais difícil? Seria mais fácil? Questão da consciência ecológica. Olha, é o seguinte, bom, primeiro, a origem da reserva extrativista
é uma coisa realmente que passou por uma longa discussão e uma coisa muito nova. E é uma nova proposta que os trabalhadores têm de uso coletivo da propriedade. É uma nova forma que apresenta como alternativa para a Amazônia, mesmo porque a Amazônia também não tem consciência de que ela não pode se transformar num santuário intocável, mas ela tem que ter algumas atividades econômicas para se justificar a preservação dela. A questão, por exemplo, do relacionamento, a questão da luta do campo, dos seringueiros, a questão urbana, durante muito tempo a gente ficou num isolamento também muito grande, porque as pessoas da cidade não se sensibilizavam com isso. E hoje, por exemplo, nós intensificamos essa campanha a nível de cidade. Esse ano realizamos no 1º de maio uma maior participação popular no Acre. A gente já realizou, já começa a haver esse intercâmbio, esse relacionamento do campo e cidade, porque a gente ficou muito tempo entre uma questão a questão do preconceito muito grande, e que é o trabalhador da cidade, não tem nada a ver com a luta do campo. Agora, isso também porque o movimento de organização popular na cidade, para aquela região, são muito fracos. Mas agora, isso começou a despertar uma consciência maior, muito maior. E nós entendemos que só a partir do momento em que houver uma consciência, um relacionamento melhor entre campo e cidade, é que a gente realmente vai conseguir fortalecer muito mais essa luta. A nossa campanha hoje, por todo lugar, é tentando fazer com que as cidades, os trabalhadores urbanos, as pessoas que moram na cidade, também comecem a participar de uma forma direta ou indiretamente dessa luta, porque tem que haver existe uma coisa importante. A vida da cidade depende do campo também. Se o campo está numa situação ruim, a vida da cidade também não vai estar muito boa. E de modo que tem sido difícil esse relacionamento, ainda está muito fraco, mas já teve os seus avanços. Mesmo a nível de Acre, por exemplo, a universidade hoje começa também a mostrar a sua solidariedade lá no Acre, e já começa a mandar grupos lá em Chapuri para ir nas áreas, para ver as coisas mais de perto, participar de ato público junto com a gente, manifestações, e já começa eles a se organizarem. Já houve passeata de estudante em Rio Branco, começa então uma coisa a se clarear. Isso também porque o ano passado o pessoal viu o espelho da realidade fumaceiro, deixando todo mundo sufocado na cidade também. Aí o pessoal começou a ficar mais preocupado com a situação. Quer dizer, isso foi um dado bom, porque inclusive o ano passado, a 40 quilômetros de Rio Branco, um fazendeiro desmatou 5.000 hectares de terra. Essa área passou mais de 15 dias pegando fogo naquela região. Só essa fumaça foi suficiente para dominar a região de Rio Branco. Bernardo. Chico, você falou das experiências que vocês atenderam com os povos indígenas. Quais são esses povos e como que vocês se relacionam hoje com os indígenas? Muito bom, a gente já tem encontros juntos, no Rio Envira, em Feijó, os índios fizeram encontros regionais junto com os seringueiros, as propostas foram discutidas junto. Nós vamos ter esse ano o 2º Congresso Nacional de Seringueiro, e uma coisa que eu estava esquecendo, eu pediria que queria deixar esse convite para cada um de vocês, é importante, principalmente para o estudante universitário, para, na medida do possível, participar desse congresso, que é uma troca de experiência muito rica. E vai ser pela primeira vez o primeiro congresso unificado entre índios e seringueiros brancos. Aí os índios já vão ter participação direta, vão ter participação também as lideranças de garimpeiro, porque uma questão muito polêmica para nós hoje é a questão dos garimpeiros, porque a gente sabe que ele é um cara explorado, mas por outro lado ele também está contribuindo para uma situação muito difícil de devastação, como acontece no Rio Madeira, que o sol, parece que foi o ano passado, recebeu quase aproximadamente 105 toneladas de produtos químicos em decorrência da lavagem dos garimpos lá. E aí fica uma situação difícil, e só junto é que é possível se discutir para encontrar uma saída. De que forma nós vamos apoiar os garimpeiros, se ele também está fazendo um trabalho de destruição. Então, se bem que ele é um explorado, quem está se aproveitando disso são os grandes grupos estrangeiros aí, e grandes empresários. Mas é um problema que na nossa cabeça ainda está meio confuso, a questão do garimpeiro.
Então, na primeira quinzena de dezembro, vai ser realizado em Manaus o 2º Encontro Nacional de Seringueiro. Então, acho que daqui para lá vai haver divulgação para toda a região, para todo o Brasil. Vai ser um encontro também que vai ter uma presença muito grande dos observadores internacionais da Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra. Eu também queria colocar para vocês que eu tenho um filme, esse filme está sendo um documentário, não seria um filme, mas um documentário, que está sendo traduzido para o português, e esse documentário já foi enviado para 34 países da Europa, que é a sequência do filme da Década da Destruição, e esse já segue no rastro da destruição. Então também tem muito lance da nossa luta, da nossa resistência, e é uma das formas que está fazendo com que a gente fique reconhecido no mundo inteiro também, com esse documentário que está sendo apresentado em muitos países do mundo. E do qual, por exemplo, um dos atores principais, que era o padre Josinho, que foi assassinado por causa da questão da terra, e aí o pessoal resolveu fazer o filme comigo e outros companheiros. Então tem vários lances dramáticos da nossa luta na questão da terra em defesa da floresta. Para terminar, gostaria de saber qual é a posição da igreja frente a esse conflito. Bom, a igreja teve uma participação importantíssima em todo esse movimento na década de 70. Agora, como sempre, você não pode, por exemplo, achar que a igreja vai a um determinado momento, que é muito importante, mas ela chega um momento em que ela tem que, mesmo por causa da própria orientação que ela recebe lá de cima, ela não consegue avançar muito. Já pensou se o Vaticano soubesse que teve padres me levando por simpátia à alta hora da noite, esse cara tá excomungado mesmo. Mas é um trabalho lento. Então, a gente sabe que tem muitos padres dedicados e pessoas religiosas dedicadas a essa luta, mas eles vão até um meio de viagem. Chegando naquele ponto, eles barram, porque daí não vai mais para frente. Então, a gente vai com eles até aquela metade do caminho e lá a gente segue. Eu acho que a contribuição que eles deram até ali é importante. Daí... O padre Chico João vai pro céu sozinho. É pecado, viu? Bom, pessoal, o que eu tinha que colocar era isso. Bom, talvez vocês que podem avaliar se foi importante ou não, se valeu a pena ou não. Eu acho que para mim, o que vai importar, se pelo menos a metade de vocês levar isso em consideração e tentar fazer alguma coisa por nós. O importante, isso não é minha palestra, o importante agora é o apoio de vocês para a luta dos seringueiros da Amazônia. Os povos da floresta amazônica, seringueiros brancos e índios, que todos dois são seringueiros também. E eu vou dizer uma coisa para vocês, se não houver uma mobilização maciça da sociedade brasileira, se a organização dos trabalhadores não avançar, a gente está fadado ao fracasso, porque eu só acredito numa situação que nós vivemos hoje, num sistema desse, numa nova república que de novo só tem um nome, que segue o mesmo rituais o mesmo sistema da República Velha. A polícia, os cacetetes da polícia da nova república, muitas horas são mais quentes do que o da República Velha. E nós só acreditamos, por exemplo, que a questão da reforma agrária nesse país, a questão da Amazônia, ela passa pelo crivo da organização dos trabalhadores. Eu só acredito, até o momento, eu só consigo confiar nisso, na força dos trabalhadores unidos e organizados. Porque de cima para baixo não vai ter. A coisa, se não sair daqui de baixo para cima, que de cima para baixo, eu acho que não dá mais para acreditar. Então, eu posso até mudar, mas até hoje, pela experiência que eu tenho, eu só acredito na mudança da sociedade pela organização dos trabalhadores, pela resistência dos trabalhadores, do campo e da cidade. Quando eu falo em trabalhadores, não é só seringueiro, índio, mas todos os trabalhadores do campo e da cidade. Então, eu só queria agradecer vocês por terem tido a paciência de aguentar toda essa chateação, esse tempão aí.
antes de encerrar, né, dizer ao Chico que boa parte dos nossos estudantes saem a partir de uma determinada hora, que eles têm que empatar com o ônibus, né, que vai levá-los fora daqui. Então, na realidade, é por isso. Mas pode ter certeza que essa semente que você deixou deve, né, redundar, né, a gente rapidamente na formação do comitê aqui também em São Paulo de defesa dos povos da floresta. Muito obrigado. Obrigado também. Só o seguinte, pessoal, só dar um toquezinho a respeito do seguinte: a gente no Rio está com uma cópia do filme A Década da Destruição, que é a primeira parte desse documentário, cuja segunda parte, No Rastro da Destruição, começou com o Padre Josílio e continuou com a avaliação do movimento do Gil. Nós só estamos colocando isso porque a gente vai trazer uma cópia também para aqui, e a gente acha que esse filme deve ser passado em escolas, na periferia, discutindo para que cada um se considere também mais um companheiro nessa luta que a gente acha da maior importância, até porque eu costumo dizer uma coisa, Chico, sabe que é verdadeira em cada um de nós. Eu sempre insisto dizendo o seguinte: há pessoas que falam nós vai, mas sabem para onde vai. E há pessoas que falam nós vamos e não sabem para onde vai. Saber para onde vai não é uma questão gramatical, é uma questão de consciência política. E está aqui um exemplo. Uma das coisas que me orgulha na vida também é que quando o Che fez sua caminhada para a Bolívia, que resultou na sua derrota dentro da Bolívia, eu tive a oportunidade de encontrá-lo na sua passagem, na sua entrada para a Bolívia. E foi uma das pessoas que fui convidado pelo Che para acompanhá-los a entrar nos seringais bolivianos. Que sua entrada se deu através dos seringais bolivianos até aonde ele chegou. E, infelizmente, eu não sabia que era ele. Eu conversei com ele, recebi convite para acompanhá-lo a entrar na Bolívia e, naquele momento, eu não sabia que era ele. E só 6 meses depois da sua campanha na Bolívia, que eu passando nas delegacias de polícia, observei vários cartazes que diziam que pagaria-se 50 milhões de pesos bolivianos a quem pegasse Che morto-vivo, que era um terrorista que se encontrava em território boliviano. Eu me senti tão assim emocionado, quer dizer, revoltado quando vi aquilo, porque eu tinha na consciência que o Che não era uma pessoa, não era um terrorista, pela conversa que eu tive com ele, mesmo não sabendo que era ele, mesmo ele não tendo se identificado para mim, eu senti que ele não era um terrorista, mas sim um cara que realmente tinha amor à liberdade. Na apresentação do companheiro Chico Mendes, eu gostaria de ressaltar um aspecto que eu acho fundamental na luta que a gente desenvolve hoje no Brasil para a preservação ambiental e também pela justiça social. É que quase sempre nós lutamos contra algumas coisas. Lutamos contra o Sarney, contra a dívida e coisas do gênero. Eu acho que o Chico aponta uma outra razão para que se lutar, é lutar a favor de projetos que emanam da experiência dos trabalhadores. E isso dá um sentido maior. Nós só vamos lutar contra todos aqueles que, na verdade, se coloquem no nosso caminho. Então, mais do que lutar contra, é fundamental que nós aprendamos, com todas essas pessoas, as razões pelas quais devemos lutar. E o Chico nos ensina isso, e ensina junto com seus companheiros, como muitos outros perdidos no interior do Brasil. É disso que nós devemos ter a humildade de aprender e, fundamentalmente, ter a humildade de nos juntarmos a ele nessa luta a favor de um mundo melhor. E, fundamentalmente, com o Chico, eu costumo dizer, uma sociedade que seja socialmente justa e ecologicamente responsável.